Boa noite, meus irmãos. Que o amor, a graça, a misericórdia do Senhor se multiplique sobre as nossas vidas, nos alcançando nessa noite, naquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Nós estamos com um pequeno problema em uma das nossas fases, por isso que daqui do iniciozinho aqui, né, para o meio até o final, esse bloco aqui no centro, nós estamos no escuro. E por isso estamos com essa dificuldade. Eu peço que você leia com quem estiver com a sua Bíblia eletrônica aí do lado, para você acompanhar a mensagem dessa noite. Nós ouvimos o Deus que nos instrui, que traz ao nosso coração a sua palavra. Eu quero convidar você primeiro para uma palavra de oração individual. Coloque a sua vida diante do Senhor, mas também ore por mim. E eu quero incentivar você a fazer essa oração como o salmista orou. O salmista, no Salmo 86, no verso 11, fez a seguinte oração: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. A oração do salmista passa por reconhecimento de que ele precisa ser ensinado no caminho certo a viver. Ele vai andar nessa verdade a partir do momento em que Deus dispor o seu coração para isso. Ele sabe que ele não tem forças nele mesmo. Então ele precisa conhecer o caminho, precisa ter um coração disposto pelo próprio Deus a isso. O resultado, ele vai dar graças a Deus, vai glorificar a Deus. Vamos orar? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor do Universo, Criador e sustentador de todas as coisas, o Senhor se faz presente nesse lugar. Tu és o Deus onipresente. Estamos diante do Senhor. Com reverência, nos calamos para te ouvir, convictos de que somente o Senhor pode nos dar aquilo que precisamos. Tu és Deus onisciente, Pai, Filho e Espírito Santo. E Tu sabes exatamente da necessidade de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que é a natureza humana. O Senhor perscruta o mais profundo do nosso ser. O Senhor sabe com qual motivação nos achegamos nessa noite, nesse lugar. E o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos para vivermos segundo a Tua vontade. E como Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nós pedimos a manifestação desse poder, concedendo a cada um de nós o que precisamos. Manifesta esse poder, Pai. Manifesta esse poder, Filho. Manifesta esse poder, Espírito Santo, sobre cada um de nós, para que recebamos do Senhor o que é necessário para uma vida que anda segundo a Tua vontade, para manifestarmos ao mundo quem é o único e verdadeiro Deus, para sermos encorajados, fortalecidos, animados nessa noite, para experimentarmos da Tua boa graça. Usa-me por essa mesma graça, Pai, e para a Tua glória na exposição da Escritura Sagrada. Dá a todos nós ouvidos atentos, corações abertos, para recebermos o que Tu tens. E como salmista, pedimos não apenas que o Senhor nos dê a compreensão, o entendimento da Tua verdade, do Teu caminho, mas pedimos, dispõe o nosso coração, inclina o nosso coração para obedecer a Tua verdade e andarmos segundo a Tua vontade, para que o Senhor receba a glória. Pois nós te pedimos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele é o assunto do momento. Todos só falam nele. A cidade para quando ele chega. Quando ele está presente, tudo para e busca ele. Alguns vão por curiosidade, outros vão porque querem receber um presente,
outros porque querem saber o que ele tem a dizer. E eu não estou falando de Papai Noel. Eu estou falando de Jesus. Ele não fala como qualquer pessoa ou como qualquer religioso. Ele fala com autoridade. Ele fala de uma maneira que suas palavras são imperativas e irresistíveis ao mesmo tempo. As pessoas correm porque querem ouvi-lo e, para conseguirem isso, se amontoam porque querem olhar, ver e ouvir quem é esse que está em nosso meio. Jesus é como um imã que atrai as pessoas a ele. Esse Jesus revelado no Evangelho de Marcos é o Jesus que nós estamos buscando conhecer, porque entendemos que quanto mais conhecermos Jesus, mais o amaremos, mais seremos como ele, mais viveremos como ele viveu e mais lhe daremos glória. Temos estudado o Evangelho de Marcos e no último domingo o reverendo Jailson pregou, encerrando assim o primeiro capítulo, nos versos de 40 a 45, trazendo para nós uma reflexão sobre Jesus, o Todo-Poderoso Filho de Deus. E hoje nós vamos começar o capítulo 2. No capítulo 1, Marcos já apresentou para a gente o poder dos ensinamentos de Jesus, o poder de Jesus ao libertar pessoas de possessão demoníaca e o poder de Jesus para curar. Agora, nós vamos também no capítulo 2 ver milagres, ver ensinos, mas tem mais nesse capítulo 2 para nós. Do capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 6, nós vamos encontrar várias situações onde Jesus entra em controvérsia com os religiosos da época, por quem ele apresenta ser e porque aqueles não admitiam de forma alguma quem ele dizia ser. Jesus se apresenta como o Filho do Homem, como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo, como o Messias prometido, e os religiosos não aceitam isso. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. E eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, porque nós vamos acompanhar esses versos de 1 a 12. Eu vou fazer leitura, peço que você acompanhe com reverência, com fé, com atenção, o que Marcos registra para nós na Escritura Sagrada. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala? Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Enquanto a narrativa de Marcos 1
indica a popularidade, a fama de Jesus crescendo, e você vê isso nos versos 28, 32 a 34, 37 a 39 e no verso 45, o capítulo 2, que começa com essa popularidade de Jesus, vai mostrar como que agora cresce a resistência, a oposição a Jesus Cristo, que vai culminar no verso de número 6, no capítulo 3, com a seguinte declaração: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O que vai acontecendo no capítulo 2 vai deixando os fariseus e os herodianos com tanta raiva que eles começam a se unir para decidir como vão acabar com a vida de Jesus. E hoje nós começamos no capítulo 2, esses primeiros 12 versículos, onde Marcos tem a intenção de mostrar para nós a natureza do ministério de Jesus. Deixar mais claro para a gente o que é que Jesus veio fazer. Ele veio perdoar os seus pecados, os meus pecados. Ele veio perdoar os pecados do seu povo. E ele mostra isso através da cura de um homem, curando fisicamente, curando espiritualmente, numa demonstração daquilo que é a nova criação em Cristo Jesus, que Deus veio dar ao seu povo escolhido. Isso acontece pela pregação do Evangelho, e aqueles que creem e confessam Jesus e se tornam seguidores de Jesus, passam a ser discipulados por Jesus Cristo. Isso é um resumo dos versos de 1 a 12. Então eu lhe convido a analisar as atitudes dos personagens aqui presentes. Vou fazer um pouquinho diferente hoje. Nós vamos olhar para os personagens e, a partir desses personagens, tirar o ensino para a nossa vida e aquilo que Marcos quer nos ensinar do ministério de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Então, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Nós temos um grande grupo, que são as pessoas que se achegam até essa casa onde Jesus está. Nós temos um paralítico. Nós temos 4 homens que levam esse paralítico, nós temos alguns escribas e nós temos Jesus. Vamos olhar rapidamente para cada um desses. E eu quero contar com a sua atenção, com a sua Bíblia aberta e com o olhar para cada atitude desses personagens aqui, pensando já naquilo que lhe fala ao coração, naquilo que exige de você uma nova postura, uma transformação pessoal, à luz do que Deus quer fazer na sua vida. O texto começa dizendo que Jesus está de novo em Cafarnaum e correu a notícia que ele estava, e o que isso provoca é que todas as pessoas então correm, ou muitas pessoas, diz o verso de número 2, vão para onde ele está, e é tanta gente que nem à porta da casa as pessoas conseguem achar lugar. E o que é que Jesus está fazendo ali, naquela casa? Final do verso de número 2, ele está anunciando-lhes a palavra. Que palavra é essa? Você pode voltar comigo um pouquinho. O verso de número 14 do capítulo 1 diz que Jesus, depois que João foi preso, ele foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E o Evangelho dizia: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está ensinando a palavra. No capítulo 1 ainda, no verso de número 38, nós ouvimos Jesus dizer: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então Jesus está numa casa, está pregando a palavra, e essas palavras atraem as pessoas. Agora não são as pessoas mais correndo atrás de cura, como é manifestado para nós no capítulo 1. No verso de número 32, as pessoas correm, os enfermos, os endemoniados, toda a cidade está reunida à porta da casa onde Jesus está. O verso 34 do capítulo 1 diz: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam que ele era. Agora as pessoas estão correndo para ouvir Jesus, para ouvir o Evangelho, aquilo que Jesus está pregando. E aí a gente já começa a ver que lar é lugar de cura, de acolher as pessoas enfermas, de manifestar cuidado, mas o lar é lugar de pregar a palavra de Deus, de estar aos pés de Jesus, de ouvir acerca do nosso Salvador, de viver o Evangelho.
Então Jesus está em casa, está pregando o evangelho. As pessoas estão querendo ouvi-lo. E aí nós vamos olhar para os nossos primeiros personagens, que são 4 homens. O verso 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então um grupo de pessoas está caminhando. No meio desse grupo tem um paralítico e 4 homens levando esse paralítico. Nós não sabemos o nome desses homens, mas eu imagino que são amigos do paralítico, porque eles agem de uma maneira a mostrarem para nós o quanto eles amavam e se importavam com aquele paralítico. Eles queriam ver aquele paralítico, que nós não sabemos o nome, transformado, curado, liberto da escravidão, daquela dependência física. Eles se sentem responsáveis por aquele homem paralítico. Talvez o mesmo sentimento do samaritano na parábola que Jesus conta, quando ele passa e vê um homem à beira do caminho, e não passou de largo. Ele para e vai ajudá-la. Ele se sente responsável por aquele homem à beira da estrada, como esses homens, ao ficar sabendo que Jesus está presente e o poder que Jesus já tinha manifestado, querem levar o seu amigo para que seja curado, para que Jesus o liberte, para que Jesus lhe dê uma vida diferente. Ele é paralítico. E esses amigos então chegam até a casa onde Jesus se encontrava, mas não conseguem entrar, porque existe uma barreira humana à porta da casa, você vê isso no verso 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Então existe uma barreira na porta, eles não conseguem entrar. Desistem? Jamais! Eles não desistem. Eles perseveram, buscam um jeito, olham ao redor. Talvez alguém tenha tido uma ideia. Vamos subir as escadas aqui, vamos abrir o telhado e vamos descê-lo. Provavelmente alguém gostou da ideia e correu a buscar cordas. E o texto diz para a gente que nesse movimento para alcançar esse objetivo, eles abrem o telhado, amarram, talvez, a maca com as cordas e vão descendo o paralítico exatamente no ponto onde Jesus Cristo estava. Queridos, pense comigo, o desejo desesperado de levar o amigo, a única pessoa que poderia mudar a história da vida daquele paralítico. Isso é mais importante do que o embaraço da situação. Pensa o que é? Jesus está pregando a palavra, cheio de gente ao redor dele, ouvindo concentradamente, e de repente começa a cair folha, barro, estão abrindo pedaço de pau e começam a descer um homem. Eles não estavam preocupados com isso, porque eles queriam levar aquele homem a Jesus. Jesus era o único que poderia mudar aquela história. E eles não estavam nem preocupados com o dano à propriedade. Jesus olha para cima. E o que é que Jesus vê? Verso de número 5. Vendo-lhes a fé. Jesus olha para a atitude daqueles homens e enxerga fé. Aqueles homens criam que Jesus faria algo maravilhoso. E eu quero trazer algumas aplicações para a gente à luz dessa introdução. Nós precisamos ser pessoas que se responsabilizam pelos outros. Esses homens ainda não têm o Evangelho. Eu e você já temos. Nós precisamos querer e agir para ver pessoas livres. Pessoas que experimentam uma nova vida em Jesus Cristo. Nós precisamos não apenas querer o melhor para o outro, mas agir para o bem do outro. Meus irmãos, nós temos que olhar para o outro e falar assim: olha, eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo a sua dor, eu tenho sentido como você está triste e eu quero te ajudar. O que eu posso fazer? Há muito tempo atrás eu ouvi uma mensagem onde o pastor usava uma ilustração dizendo que nós podemos ser amigos parteiros ou amigos coveiros. De vez em quando a Júnia está brigando comigo, dizendo que eu estou mais coveiro do que parteiro. Nós precisamos ser irmãos, amigos, discípulos de Jesus Cristo, parteiros. O parteiro é aquele que faz vir a luz, dá luz aos sonhos, aos planos das pessoas. Aqueles que estão juntos. Agora, o coveiro é aquele que enterra. O coveiro é aquele que, diante das boas ideias, dos planos,
das palavras das pessoas, joga para baixo. Você conhece gente assim? A Júnia diz que de vez em quando eu sou assim. Mas eu louvo a Deus porque Ele está me mudando. E ela tem esperança de que isso realmente vai acontecer. Nós precisamos ser pessoas que se responsabilizam pelos outros. Meus irmãos, nós somos discípulos de Jesus. Como é que nós temos vivido esse evangelho? Veja o que esses homens fizeram por causa do amor e do que eles queriam que aquele homem experimentasse. Então nós devemos ser pessoas que levam as pessoas a Jesus. Não interessa o que você vai enfrentar. Nós precisamos ser pessoas que levam pessoas a Jesus. Quem esteve aqui pela manhã, ouviu o testemunho do pastor Patrick, de como ele tem servido a Deus, proclamando o evangelho. E eu não vou dar detalhes porque isso não pode ir ao ar. E está sendo gravado. Mas independente do que eu e você enfrentarmos, nós precisamos levar as pessoas a Jesus. É claro que é Jesus que transforma, que é Jesus que salva, mas quem leva até Jesus sou eu e você. Quem apresenta a pessoa de Jesus para as pessoas sou eu e você. Então temos que levar os carentes, os necessitados, os escravizados pelo diabo, os perdidos, os mortos, os doentes da alma a Cristo. Mesmo que a gente tenha que abrir o telhado. Às vezes nós pensamos saber o que as pessoas precisam. Eu tenho aqui um excelente médico. Eu tenho aqui um excelente conselheiro. Eu tenho aqui um excelente psicólogo. Querido, só quem sabe o que a pessoa realmente precisa é quem? Jesus. É Jesus. E você vê isso claramente no texto, porque eles levam o paralítico para que Jesus faça o quê com ele? Cure da sua paralisia. E qual é a primeira palavra de Jesus para ele? Os teus pecados estão perdoados. Enquanto eles acham que ele precisa de ser curado no físico, Jesus tem convicção de que ele precisa ser curado na alma. Eu e você temos que levar as pessoas a Cristo. O que Cristo vai fazer é com Ele. Enquanto eu e você pensamos que as pessoas precisam de cura física, Jesus está trabalhando para libertá-los na alma. Então nós devemos servir ao próximo com tudo o que nós temos, com os nossos dons e com os nossos talentos. Se não fossem 4, provavelmente eles não conseguiriam fazer descer aquele homem. Então eles unem as suas forças, seus dons, seus talentos, fazem todo o possível para alcançar o seu propósito. E é assim que eu e você precisamos fazer. Deus tem te dado tanto para você poder servi-lo, servindo aos outros. Não enterre o seu talento. Devemos então servir com tudo que somos, levando as pessoas a Cristo, nos responsabilizamos pelos outros e, por último, nós precisamos também, como gente de fé, gente que é discípulo de Cristo, em muitas circunstâncias da nossa existência, termos fé pelos outros. Um comentarista bíblico chama isso de fé intercessora. Há momentos na vida em que alguém do seu lado, algum irmão em Cristo, não tem fé. Ele não acredita que Deus pode fazer uma obra na sua vida. Ele não tem forças para crer que Deus está cuidando dele. E aí entra você que diz, eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu creio que Deus pode transformar a sua vida. Eu creio que Deus está cuidando de você. Porque há momentos, queridos, que a gente vive um escuro da alma, que a gente parece que não consegue enxergar o que Deus está fazendo. E esses 4 homens tinham fé. Talvez fé por aquele paralítico. Um paralítico que não tinha esperança nenhuma, expectativa nenhuma de mudança. Mas os amigos criam e fizeram tudo para que ele pudesse experimentar algo. Então, há momentos em que você vai ter que crer por alguém. Quantas vezes, em gabinete, eu já tive que dizer, olha, você chegou aqui, está com esse problema, você não crê que Deus pode mudar a sua história. Você não crê que Deus pode reconciliar seu casamento. Você não crê que Deus pode restaurar seu casamento. Eu creio. E vou trabalhar para isso. E esse é um convite para mim e para você. Muitas vezes
eu vou ter que ter fé pelos outros. E louvado seja o nome do Senhor, porque como igreja, como corpo de Cristo, tem dia que é você que vai ter fé por mim. Ele falou, pastor, vamos. A luta está difícil, o peso está grande, mas nós vamos conseguir. Eu estou aqui intercedendo pelo Senhor, vendo-lhes a fé daqueles homens. Então, há situações na vida em que eu vou ser alvo de alguém que tem fé por mim. Há situações em que eu vou ter fé por alguém. Há situações em que eu vou ter que ser carregado por alguém, como aquele paralítico. Mas veja, depois do encontro com Cristo, ele sai carregando o seu leito. Uma demonstração clara do que Jesus está ensinando, de que com ele tudo é transformado e a gente passa de carregado a carregador, para a glória do Senhor. Verso 3 fala para a gente de um homem sem nome. Ele tem apenas um apelido por causa do que ele sofre. É um paralítico. O paralítico é alvo da misericórdia de Deus. A gente vê isso quando Deus o transforma. No final do relato, ele é curado, vai para casa carregando a sua maca. Mas esse homem, esse paralítico, é alvo da misericórdia dos homens, antes da misericórdia de Deus. Porque os homens é quem o leva. Ele não tinha como ir, queridos. E ele só vai até Jesus porque alguém leva. E aqueles homens manifestam graça, amor, misericórdia. E embora a gente não tenha o nome dele, a gente sabe que ele era importante para Jesus. Não é o nome que você tem que te faz importante para Jesus. É simplesmente o amor dele por você. Então, eis aqui esse homem totalmente incapaz, não tem mobilidade alguma. Se você parar para pensar, ele jaz como um morto. Ele não pode caminhar, ele não pode se mover, ele simplesmente está lá, preso, dependente de pessoas o tempo todo, enfermo, aprisionado em uma cama, dependente da boa vontade dos outros, um ser humano necessitado. Um homem perdido em seu mundo, talvez ranzinza, de mal com a vida, com raiva de Deus. Porque um homem preso por sua paralisia, como nós vemos aqui, confinado em sua cama, é uma imagem apropriada, usada aqui no testemunho de Marcos, de uma pessoa escrava dos pecados. A sua libertação da paralisia é uma imagem vívida da libertação dos pecados, porque ele tem uma nova vida. E é isso que faz a diferença. Aquele que até pouco tempo mostrava um quadro de morte imóvel, agora tem vida, sai carregando a sua maca, passando no meio do povo. O mesmo povo que não deixou ele entrar, agora o vê sair, só que diferente, carregando a sua maca. Queridos, há momentos em que nós não temos fé suficiente para alcançarmos os nossos sonhos. Há momentos que nós precisamos ser carregados, levados à presença de Jesus Cristo. E a igreja tem que ser esse lugar onde nós enxergamos os paralíticos espirituais, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados e que precisam conhecer Jesus. A igreja presbiteriana de Brasília tem que ser um lugar cheio de gente assim, que está atento para levar as pessoas a Cristo. E o mundo precisa da igreja presbiteriana de Brasília agindo assim. E é um encontro verdadeiro com Jesus Cristo que transforma a vida daquele homem, como vai transformar a vida de qualquer pessoa nesse mundo. Não sou eu, nem é você. O paralítico precisou de um encontro com Jesus para ser primeiro perdoado, depois curado. Primeiro ele foi salvo, restaurado espiritualmente, para depois ser transformado fisicamente. Ele estava necessitado, foi ajudado. Estava preso, foi liberto. Ele entra carregado, sai carregando, como um símbolo da vitória em Cristo Jesus. Eu não sei qual sua prisão, mas eu sei quem te liberta dela. É Jesus Cristo. Muita gente, diz o verso 2. Era tanta gente que não tinha como o paralítico e aqueles 4 homens chegarem até Jesus. Esse aglomerado de gente impediu que os homens levassem o paralítico até Jesus.
eles montaram como que uma barreira humana e não cediam. Queridos, pense sobre isso. Por que não abrir espaço e deixar o paralítico ser levado? O que está no coração desse povo que não abre espaço? Você já pegou fila? Você já ficou numa situação onde você tinha que entrar, estádio, ônibus quebrou, você vai passar para o outro, fica aquele empurra, e cada um pensa apenas em si mesmo? Essa multidão cria essa barreira humana e não dá espaço para que o paralítico possa entrar. É cada um na sua zona de conforto, ninguém quer abrir mão da sua comodidade, cada um egoisticamente pensando, eu quero ouvir Jesus. Mas ninguém dá espaço para um pobre paralítico. Não querem contribuir para o bem do próximo. Há momentos que eu e você não queremos ajudar. Não queremos contribuir. Resolvemos não participar. Aqui vocês não passam. E o que está movendo o nosso coração numa decisão assim? Há muitos momentos em que você nos tornamos como empecilhos para que as pessoas cheguem até Jesus Cristo. Pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de viver, pela nossa omissão em não falar do nosso Salvador. Queridos, há uma barreira humana ali, mas aqueles homens não desistiram. Há momentos que nós somos tão egoístas, pensando apenas em nós mesmos, em nosso conforto, que nós não estamos preocupados com aqueles que precisam conhecer Jesus. Há momentos em que apenas julgamos e criticamos. Quem mandou ele pecar? Se ele está paralítico é porque ele pecou. E esse era o senso comum. O judeu entendia que toda enfermidade grave era por causa do pecado que aquela pessoa tinha cometido. Nós temos os escribas. Os escribas são religiosos, são homens da lei, homens que copiavam e interpretavam a lei de Moisés, que conheciam muito bem a lei de Deus. E esses homens estavam ali. Veja aí, no verso número 6. Alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Estavam observando, julgando e criticando os atos de Jesus. Eram homens conhecedores da palavra, da Escritura, da lei de Deus, mas eram céticos, incrédulos quanto à pessoa de Jesus como o Deus encarnado, que ele já tinha sido apresentado assim por João Batista, já tinha se revelado assim. Então eles não creem que Jesus é o Messias. E embora fossem intérpretes da lei, não reconheceram Jesus como Messias. Não o viam como ungido de Deus. Aliás, eles tinham muita dificuldade em aceitar a graça de Deus. E o que parece, a princípio, ser uma história de milagre, com cores maravilhosas, de repente se transforma em uma grande controvérsia. Porque em vez deles se alegrarem com o fato daquele homem ser perdoado em seu pecado, eles começam a dizer: esse homem está blasfemando. Jesus está blasfemando. O verso de número 7 diz: por que ele fala desse modo? Isso eles estão arrazoando no coração, estão pensando. E eram alguns, e todos estavam pensando assim pela forma como o texto é escrito e como Jesus testemunha. Isto é blasfêmia. Blasfêmia é colocar-se no lugar de Deus, dizer que você é Deus. E era exatamente o que Jesus estava dizendo quando ele perdoa pecado. Porque o pecado a ser perdoado é perdoado por quem foi ofendido. Se você pecar contra mim, você vai pedir perdão para mim. Se eu pecar contra você, eu vou pedir perdão para você. Quem é que pode me perdoar se eu pequei contra você? Você. Quando Jesus diz os seus pecados são perdoados, ele está dizendo assim: olha, você pecou contra Deus e eu estou te perdoando. Então logo eu sou Deus. E eles dizem: isso é um absurdo. Ele está blasfemando. E a blasfêmia é geralmente considerada como o pior pecado, porque religiosamente Jesus assume o lugar divino. Só que Jesus conhece o coração humano. Veja aí o verso de número 8. E Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Quantas vezes nossas atitudes
não são de alegria com a graça manifesta de Deus, mas de crítica, de julgamento, como se nós tivéssemos autoridade para fazer isso. E esses homens o fazem porque não conhecem Jesus como de fato Ele é. Nós precisamos ter cuidado, queridos, porque nós também conhecemos a Escritura Sagrada. Nós também conhecemos a Bíblia. Nós também sabemos o que é o Evangelho. Mas podemos nos tornar como escribas e fariseus, que não conseguem ver o agir gracioso de Jesus na vida das pessoas por julgamentos impróprios. Só existe um que tem capacidade de fazer julgamento correto. É o próprio Senhor Jesus. Porque Ele tem todo o conhecimento, eu e você não temos. Se nós não temos todo o conhecimento, nosso julgamento é falho. Mas a figura principal do texto não são os 4 homens, não é o paralítico, não é a multidão, não são os escribas. A figura principal do texto é Jesus Cristo e o texto chama a atenção exatamente para Ele. Tudo o que acontece que nós vimos até agora é por causa dele. É por causa daquilo que Ele está fazendo. Jesus está em casa, está pregando o Evangelho, está anunciando a verdade de Deus. Muito provavelmente Jesus está em Cafarnaum. E essa casa é a casa de Pedro, onde ele acabou elegendo como a sua base para o ministério. E a pergunta é, por que ele não escolheu Nazaré, a sua casa, a sua terra? Bem, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 6. Os versos 5 e 6 dizem assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. É Jesus, em Nazaré. E o texto está dizendo que ele não pôde fazer muitos milagres porque eles não tinham fé. Então Jesus vai para Cafarnaum. Sem fé fica difícil realizar a obra do Senhor. Sem fé fica muito difícil você viver nesse mundo, queridos. Porque fé diz respeito à confiança naquilo que Deus vai fazer em nós e por meio de nós. Fé significa não confiar em si mesmo, mas depositar toda a sua confiança em Jesus. E Jesus está pregando o Evangelho. Volte lá para Marcos 2. Esse era o propósito da sua vinda. Ele veio do céu para a terra para pregar o Evangelho, trazer a mensagem de alegria, de liberdade, de salvação, de redenção, palavras de graça, como nós vemos lá em Lucas capítulo 5. E era isso que saía dos seus lábios, por isso que ele era tão atrativo, atraía as pessoas. E aí acontece algo tremendo. O texto diz no verso de número 5 que Jesus não cura o paralítico, mas diz: filho, palavra que expressa docilidade, compaixão, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus, cheio do Espírito Santo, verso 8, conhecedor pelo poder do Espírito que habita nele, do coração do homem, sabe o que aquele paralítico precisa. Mais do que a cura física, ele precisa de perdão dos seus pecados. E eu fico imaginando a decepção daqueles 4 homens, tanto esforço, e Jesus não faz o que a gente está esperando. E o povo que tinha visto tantos milagres, também decepcionado. Diante da fama de Jesus, o que a gente quer ver é esse homem andando, dando pulos. Será que Jesus não entendeu a nossa intenção, todo o nosso trabalho? Queridos, Jesus sabe que aquele homem precisa de salvação. E Jesus concede salvação para esse homem gratuitamente. O homem vai pedir uma coisa, ele nem pediu, o texto não diz. Apenas quando ele vê a fé daqueles homens, Jesus olha para ele e vê exatamente o que ele precisa e diz: você está perdoado. Você acabou de receber salvação. Você está liberto da sua condenação eterna. Isso é maravilhoso. E Jesus diz isso porque, como eu afirmei para você, o judeu entendia que toda enfermidade
e por consequência então a enfermidade daquele paralítico, era fruto de pecado. João 9, Jesus vai ensinar sobre isso. Depois eu peço que você leia, você vai ver a história de um cego de nascença, onde os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus diz, nenhum nem outro. Ele é cego desse jeito para a glória de Deus. Jesus quer mostrar aqui, ao fazer essa afirmação, que nem toda doença é fruto de pecado, mas todo pecado adoece. Jesus está ensinando que não adianta curar fisicamente se não curar espiritualmente. Não adianta curar o paralítico e deixá-lo ir para o inferno. Jesus quer resgatá-lo. Então Jesus é aquele que realmente, que verdadeiramente sabe o que aquele homem precisa. Jesus sabe algo que os amigos desconhecem. O problema do paralítico é muito mais grave do que a sua condição física. Se ele não for perdoado nos seus pecados, ele vai para o inferno. E não adianta andar, correr, ter saúde e ir para o inferno. Quando a Bíblia fala de pecado, isso é importante. Não se refere apenas àquilo que a gente faz contrário à vontade de Deus. Mentir, trair, enganar, adulterar, falar mal do outro, matar. Quando a Bíblia fala de pecado, está falando da atitude humana de ignorar a Deus, de se rebelar contra Ele e viver do seu jeito. Porque é isso que me leva a enganar, trair, matar, falar mal do outro. Então, quando a Bíblia fala de pecado, está falando da atitude de quem ignora Deus como o Senhor da vida, se rebela contra Ele e vive do seu jeito. E é desse pecado que Jesus está libertando esse homem. Pense um pouquinho comigo. Vamos aprofundar aqui a aplicação. Esse homem que é paralítico colocava todas as suas esperanças de alegria, de felicidade, de sentido de existência em voltar a andar. Ou andar. A gente não sabe se ele era de nascença. Mas andar. Então é mais ou menos assim, se eu voltar a andar, eu vou ser feliz. Ou se eu andar, eu vou ser feliz. Eu vou poder construir a minha vida, vai acabar toda a tristeza, toda a reclamação, nunca mais serei infeliz. E Jesus está dizendo, isso é passageiro. Quando acabar a euforia da cura, você vai voltar a ser ingrato com a vida. Porque as raízes do descontentamento são profundas no meu e no seu coração, meu irmão, minha irmã. Pensa um pouquinho. Você tinha um propósito, um objetivo. Lutou. Alcançou, euforia. Daqui a um tempo você nem se lembra mais daquilo, já está reclamando de novo, já está falando mal de novo, já está azedo de novo. Porque a gente precisa continuamente pregar o Evangelho para nós. Como foi aqui para esse homem? Nós estamos sempre dizendo, se eu conseguir realizar isso, se eu alcançar esse sonho, tudo vai se resolver. Ficarei livre da minha mediocridade, serei liberto da minha infelicidade. Mas quando a gente consegue, a gente fica vazio e infeliz de novo. Porque só Jesus preenche esse vazio. Só Jesus é Salvador. Essas coisas não nos salvam da nossa infelicidade. É Jesus que faz isso. Agora note, o pecado é perdoado por quem foi ofendido. Então o pecado primeiro a ser perdoado é o pecado contra o Deus Todo-Poderoso que nos criou a sua imagem e semelhança. Enquanto ouvia os pensamentos dos escribas, Jesus então os questiona, os confronta e diz, para mostrar para vocês que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, porque eu sou o ofendido pelos pecados desse paralítico, o que ele faz? Ele diz, veja comigo, no verso de número 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. 3 ordens. Levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Rapidamente, o texto diz que ele obedece. Que poder! O poder da palavra, a mesma palavra que estava sendo pregada. É a palavra de Jesus. A manifestação desse poder é tão tremenda que o texto diz para a gente que as pessoas se admiram. E todos começam a dar glória a Deus. Não estão dando glória
ao homem Jesus, mas ao Deus homem Jesus. Porque reconheceram que ali estava manifestando-se o poder do Deus Criador. Entenderam a mensagem, a palavra de Jesus Cristo. Jesus então mostra a sua autoridade para perdoar e para curar. E quando Jesus age assim, ele está mostrando que ele está mais preocupado com a alma daquele homem do que com o físico daquele homem. Mas ele se preocupa com as duas dimensões, a material e a espiritual. E de forma gratuita, totalmente graça, ele salva aquele homem, liberta aquele homem. Agora sim, alegria geral, todos ficam surpresos, saem dando glória a Deus, e Jesus, que estava em Cafarnaum, para manifestar o seu poder, para salvar, para curar, para libertar, para dar novo sentido à existência, está aqui nesse lugar, nessa noite. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus onipresente. Então ele está aqui nessa noite para salvar, para curar, para libertar, para dar um significado novo para a sua vida, para tirar do seu coração o engano e te conduzir à verdade que você precisa conhecer. Porque ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E hoje, nesse lugar, ele tem todo o poder para curar o seu físico. Mas a maior preocupação é curar a sua alma. É torná-la discípula dele, para viver a vida que ele preparou para você e não continuar em engano. Queridos, Jesus conhece a sua necessidade. Jesus sabe até onde vai a sua fé. Jesus age com misericórdia. Jesus manifesta o seu poder porque ele está sempre pronto para abençoar. Seu nome é graça. Diante daquele que o busca, diante daquele que se apresenta a ele, há manifestação de poder, de cura, graça, de transformação. Sabe por quê? Porque essa ação de Jesus vai gerar glória a Deus, que é o que você viu aqui no final do texto, no verso 12. Jesus manifesta o seu poder, a sua cura, a salvação, para que Deus receba glória. E é o que ele quer fazer nessa noite. Manifestar esse poder para que Deus receba toda a glória. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Concluindo, Jesus é o Deus perdoador. Jesus é o Filho de Deus que veio para nos livrar da condenação eterna, perdoando o nosso pecado. E por que nós queremos ir até Jesus? É porque queremos receber algo de Jesus, como essa multidão, ou porque queremos ouvir as suas palavras de vida eterna e sermos transformados à sua imagem e semelhança? Jesus mostrou o seu poder divino, primeiramente perdoando o pecado, para depois agir no corpo. É esse Jesus, o Senhor, cabeça da Igreja Presbiteriana de Brasília. E é esse Jesus que nos ensina que a Igreja Presbiteriana de Brasília tem que ser um lugar de amigos. A Igreja Presbiteriana de Brasília tem que ser um lugar de relacionamentos restaurados. Pessoas se doando, olhando para o outro, percebendo a dificuldade e levando a Jesus. Intercessão é gente usando os seus dons e seus talentos para servir o outro, para que Jesus receba glória. Pessoas servindo com aquilo que tem recebido do Senhor. 2020, como tema e linha de trabalho para a nossa igreja, ano do serviço. Queremos servir a Deus, servindo uns aos outros, proclamando o Evangelho, discipulando, evangelizando. A Igreja Presbiteriana de Brasília é um lugar onde tem gente que está preocupada em levar outras a Jesus, para experimentarem do amor e da graça de Jesus. É gente carregando gente, gente sendo carregada por gente. Somos uma família, queridos. O Evangelho está em nós. São pessoas desejando o melhor para o outro e agindo para que isso aconteça. São pessoas se dispondo para dar o melhor de si, que recebeu do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o outro seja transformado e glorifique o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu sonho é vermos como igreja, nós enxergarmos essas realidades
Gente amando e cuidando de gente. Família da fé, preocupado com o outro. Gente carregando, gente sendo carregada. Gente se dispondo para dar o melhor para que o outro experimente o melhor de Deus. Pessoas que se sentem responsáveis. Não como o irmão falou para o Senhor. Deus pergunta, onde está teu irmão? E a resposta foi, acaso sou eu, guardador, tutor do meu irmão? Essa é uma expressão que não deve existir nos nossos lábios. Onde está teu irmão? Tem alguém que você não tem visto aqui na Igreja Presbiteriana de Brasília? Onde está teu irmão? Não diga, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Diga, eu vou atrás dele. Eu quero ir atrás dele e quero trazê-lo de volta para Jesus. Que sejamos uma igreja carregando as cargas uns dos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, levando uns aos outros a Jesus Cristo. Que sejamos pessoas louvando e dando glória a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele vai fazer. Temos tanto a agradecer por 2019 e temos tanto a já agradecer por 2020. Que Deus nos dê a graça de assim vivermos. Que Deus nos ajude a olhar para o lado, para frente, para trás e encontrarmos pessoas que precisam ser carregadas, levadas até Jesus Cristo, que precisam de um ombro para chorar, que precisam de apoio, que precisam de uma mão para levantar, que precisam de lágrimas, porque tem alguém chorando com ela, que precisa de sorriso, tem alguém se alegrando com ela. Que Deus manifeste esse poder de Jesus na minha e na sua vida, para que a gente consiga viver essas verdades do Evangelho, porque foi para isso que Jesus veio. Eu te convido a fechar os seus olhos e, à luz do que você ouviu nessa noite, faça a sua oração. Senhor, eis-nos aqui como teu povo e cada um colocando diante de ti a sua oração, confiado no teu amor em Cristo Jesus. Tudo o que Jesus fez foi para nos tornar homens e mulheres segundo o teu coração, perdoados, redimidos, libertos, transformados, e para vivermos como Ele viveu, cheios de amor, de graça, pronto a perdoar uns aos outros, prontos a amar uns aos outros, prontos a cuidar uns dos outros. Deus, obrigado pela Igreja Presbiteriana de Brasília, porque temos visto isto acontecer em nosso meio. E queremos avançar nesse amor, queremos avançar nesse cuidado, queremos avançar nessa semelhança ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, se nessa noite, ou alguém que está ouvindo essa mensagem gravada, entendeu esse chamado, esse convite de Jesus para a salvação, se arrependeu dos seus pecados e quer viver essa vida abundante em Jesus, Deus, resgate essa alma, essa vida, traga-o para junto do Senhor. Dê-lhe essa vida abundante em Jesus, para desfrutar da verdade eterna. Não das mentiras desse mundo, mas daquilo que o Senhor nos apresenta. A verdade soberana que é Cristo, o Verbo encarnado, o Logos de Deus, a palavra viva. Nós, que já somos discípulos, ó Deus, queremos crescer à semelhança do nosso Salvador. Por isso pedimos, aplica as verdades dessa palavra em cada um de nós, para a glória do teu nome. Amém. Nós que ouvimos a instrução do Senhor, nós servimos a Deus confiados na capacitação dele. Nós temos um momento muito importante nessa hora, que é quando nós apresentamos a toda a igreja a liderança que foi designada pelo Conselho das áreas de trabalho da Igreja Presbiteriana de Brasília e também aquelas que foram eleitas pelas suas sociedades internas. Então eu quero pedir agora que todos vocês que são liderança da Igreja Presbiteriana de Brasília venham aqui à frente
porque nós queremos ter essa imagem bonita. Nosso irmão Jorge Brasílio já está vindo ali com a sua câmera fotográfica para registrar. Pode vir, gente. Líderes de sociedades internas, desde o PJ até Vida Frutífera, liderança da SAF, liderança entre amigos, liderança entre amigas, grupos, liderança de grupos de vida, conselheiros de UPA, de mocidade, nossos irmãos de Libras. É muita gente. Eu sei que vai esvaziar um pouquinho aí, mas não tem problema. Nossos irmãos da vida comunitária. Pessoal do áudio e vídeo. Algumas dessas lideranças foram escolhidas e designadas pelo Conselho da Igreja. Outras foram escolhidas por suas áreas de trabalho. Foram através de eleição, por exemplo, a liderança da UPJ. Cadê os juniores? Os líderes. Giovana não está aí. Isabela também não. Liderança dos adolescentes, liderança dos jovens. Eita, é bonito. Nossos professores de escola dominical, designado pelo conselho também. O nosso pastor André Carolino está aqui discreto. Venha para frente, por favor, querido. Nós, pastores, fomos, por favor, nosso coordenador de eleição de oficiais. Os pastores da igreja são designados pelo presbitério e recebem posse lá no presbitério. Mas aqui a gente aproveita esse momento também para apresentarmos a igreja. Nós temos 2 pastores de férias em viagem, pastor Jailson e pastor Reiner, e 2 pastores que estão nas nossas congregações, um no Paranoá e outro no Recanto das Emas. Então estamos aqui, eu e o pastor André, vou sair da frente aqui para você ver, pastor André, que está chegando da Igreja Presbiteriana de Brasília, fazendo parte do colegiado. Eu quero deixar para vocês, queridos, essa palavra colocada na nossa liturgia, porque essa é a minha oração para a vida de cada um de vocês, essa é a oração que eu tenho feito também por mim. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo o bem, operando em vós o que é agradável, diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Faltou um pedacinho aqui, porque eu fui olhar para você e não li. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Nós cremos como conselho que você que foi designado, você que foi eleito, é um escolhido, um separado por Deus para cumprir essa função. E é o próprio Deus que vai te capacitar a operar na sua vida para que você cumpra esse propósito dele, cumprindo a vontade dele, não a sua, não a nossa como igreja, mas a dele. E é ele que vai dar toda a capacitação. Então nós precisamos correr para ele e pedir para que ele nos aperfeiçoe em todo bem, nos capacite em nossas limitações, nos dê a unção do Espírito dele necessária para nós cumprirmos a sua vontade. Vou pedir ao reverendo Adail que ore por nós, nos dando assim posse em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Deus misericordioso, perdoador. Estamos aqui, ó Pai, aos teus pés, nesta noite, não sentindo que somos alguém, que possamos fazer alguma coisa por nós, mas diante do teu trono de glória, de graça, de majestade, de perdão e de amor, nós nos encontramos esperando de ti, ó Deus, o poder e a graça para realizarmos a obra que tu tens reservado para todos esses irmãos e irmãs que aqui se encontram
à frente do teu povo. Pai, obrigado pela tua igreja. Obrigado pelo ano que está quase a findar-se. Obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre teus filhos e filhas, sobre as famílias. Obrigado por aqueles que foram curados de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Ó Deus, mas sobretudo eu quero agradecer-te de modo especial pela mensagem que recebemos nesta noite como igreja da parte do teu servo, que falou tão profundamente ao nosso coração e nos tem preparado, ó Deus, para respondermos a ti com todas as forças de nossa alma, com toda a nossa lealdade, com toda a nossa submissão a ti. Sabemos que nada somos, nada temos, nada podemos de nós mesmos, mas como teu filho Paulo, nós queremos ousar, no teu Santo Espírito, declarar: tudo podemos naquele que nos fortalece. Toma cada um dos seus filhos e filhas que foram designados para cada obra nesta igreja. Enche-nos a todos com o poder do teu Santo Espírito. Dá-nos amor no coração para compreendermos uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, também a administrar com amor as críticas que sem dúvida temos recebido e receberemos. Dá-nos um coração compassivo, amoroso, perdoador, um coração contrito, um coração dependente do Senhor, para seguirmos as pegadas de Jesus Cristo aqui na terra, que não levou em conta, Deus, nenhum tipo de perseguição, mas morreu por todos os perseguidores, para que eles se tornassem salvos para a vida eterna. Abençoa esta igreja, Pai, que vai ser também servida com o trabalho dos teus filhos e filhas que aqui se encontram. Que esta igreja se comprometa a orar por todos nós, para que nós nos sintamos mais capacitados no Espírito para realizar uma tão grande obra. Ó Deus, nós sabemos que é um privilégio te servir, mas é uma responsabilidade muito acima das nossas forças. Por isso, nós nos quedamos inclinados diante do teu trono de graça, pedindo-te misericórdia, pedindo-te perdão pelas vezes que faltarmos e que falharmos, mas pedindo-te também que aperfeiçoes o nosso coração, a nossa mente e o nosso físico, para fazermos tudo quanto nos chegar às mãos com a eficiência que vem só do Senhor e a suficiência que vem do teu Santo Espírito. Pai, esta é nossa oração e nós a colocamos diante do teu trono de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, todos assim, empossados em nome de Jesus para a obra que faremos para a glória dele. Deus abençoe cada um, sigamos juntos. E esse número ainda é maior, viu, igreja? Porque muitos não estão aqui conosco, muitos viajando, alguns já de férias. Então temos um grupo ainda maior. E eu quero convidar você que não veio aqui, membro da igreja, que procure uma das nossas áreas de trabalho para você nos ajudar a servir ao Senhor, o Deus da seara, com a sua alegria e com os dons e talentos que Ele mesmo tem te concedido.